Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, Daniel Alves, estou aqui para mais um vídeo. No vídeo passado nós finalizamos a nossa tão esperada tela de visualização dos chamados com arrasta e solta, e neste vídeo nós vamos incluir uma melhoria na abertura do chamado, que foi muito pedido por vocês, que é a inclusão de um anexo ou de vários anexos. Então, neste caso, já estou aqui com a minha solução aberta. Nós criamos uma solução para essa aplicação. Estou aqui também com o SharePoint já aberto e com o nosso diagrama. E eu já coloquei aqui, ó, insere aí no de vocês, anexos chamado. E eu coloquei aqui que ele vai ter somente duas coluninhas ali, né? Que é a ID dele mesmo e a ID chamado. Então, antes de iniciarmos, aquele recadinho rápido, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, vamos levar esse conteúdo aí mais longe, tá bom? Então, bora lá. Aqui eu já no meu SharePoint, eu vou começar incluindo uma biblioteca de documentos, ou seja, nós vamos salvar isso não como anexo, mas em uma biblioteca relacional. Então, vou colocar aqui uma biblioteca de documentos, ela vai se chamar anexos chamados. Não quero mostrar aqui na barra lateral, né? Eu não quero que ele. Essa opção aqui é para que ela não mostre aqui nessa barra lateral. Então eu não quero que tenha visibilidade aqui. Vou criar a biblioteca. E nesta biblioteca de documentos eu vou fazer o seguinte. Aqui onde está nome é aquela nossa coluna que eu coloquei aqui como FK. Então eu vou colocar aqui, para quem não sabe, pessoal, FK é Foreign Key, tá? É uma chave estrangeira, muito utilizada essa nomenclatura em bancos relacionais. Então eu vou pegar essa ID de chamado e aqui onde está nome, eu vou substituir esse nome aqui dessa coluna, tá? Ou podemos deixar nome também, para não atrapalhar no Automate. Então acho que eu vou deixar aqui até como nome, não atrapalhar lá no nosso Automate, tá? Então vamos deixar aqui como nome mesmo. Vou vir aqui e vou inserir também a nossa coluna. Eu gosto sempre de deixar a nossa coluna de ID. Pronto, está inserido a nossa coluna de ID. E aqui agora nós vamos abrir a nossa aplicação. Então eu vou clicar aqui nos três pontinhos, vou em editar e ele vai abrir aqui a nossa aplicação. Pronto, a nossa aplicação está carregando e agora sim a nossa aplicação está aberta. Então aqui na opção de novo chamado é onde nós vamos incluir a opção, né, dele poder inserir aqui um anexo, vários anexos, enfim, né, inserir documentos. Então para isso eu vou dar uma otimizada aqui no espaço. Vou selecionar todos, vou levar aqui mais para cima, para que a gente tenha o espaço aqui para anexar os documentos. Vou selecionar aqui todas as caixas e vou distribuí-la verticalmente. A mesma coisa vou fazer aqui com as labels. Vou distribuí-la verticalmente. E aqui embaixo nós vamos inserir o nosso anexo. Para inserir o anexo, eu preciso, antes de tudo, inserir um formulário. E aí vocês vão entender o porquê. Tá? Existe outra forma de fazer isso também, sem ser formulário, por entrada de imagem. Nós já temos aí o vídeo no canal, mas hoje eu vou mostrar para vocês através de um formulário. Então vou inserir aqui um formulário de edição. Vou colocar nesse formulário uma base de dados qualquer aqui, tá? Somente para que eu consiga obter o campo de anexo. Então vou inserir qualquer base de dados. Pronto, inseriu. Eu vou clicar aqui neste componente de anexo. Ó, ele me trouxe aqui o data card do anexo.
E eu quero somente este carinha aqui, ó, que é o do anexo. Então eu vou dar um Ctrl X nele. Já posso excluir o formulário, então vou excluir aqui esse formulário. E aqui agora, dentro do nosso container do novo chamado, eu vou dar um Ctrl V aquele componente que nós pegamos do formulário. Então eu vou organizar ele aqui. Pronto, já organizei ele. Vou só dar uma reduzida nessa borda. Vou apagar aqui, que ele está inclusive com um erro, porque ele estava pegando do formulário. Então aqui em borda eu vou escolher uma corzinha mais clara, deixar ele um pouco mais discreto. Para remover estes erros. Esses erros aqui é porque ele estava pegando, ó, do parent, né? O parent é o pai, ou seja, era o formulário. Então não preciso. Vou remover todos eles. Pronto. Erros removidos. Outra coisa que nós vamos precisar aqui é de uma imagem para que nós consigamos obter o JSON. Eu vou inserir aqui também dentro. Vou colocar aqui uma imagem. Essa imagem eu vou deixar aqui no cantinho, mas depois nós vamos ocultar ela, tá? Então vou deixar ela aqui no cantinho por enquanto. E aqui dentro deste carinha, que é o nosso data card, nós vamos colocar um código. Antes disso, para que eu não esqueça, eu vou só renomear essa imagem com o nome de IMG, e aí eu vou deixar o código disponível para vocês. Então, se vocês forem utilizar o código para não ter problema, deixa da mesma forma. Vou colocar IMG Image. Pronto, renomeado. E aqui agora, voltando, nós vamos fazer o nosso código. Então, este carinha aqui, ele tem uma opção que chama onAddFile. Nesse onAddFile é uma ação que ele executa cada vez que um documento é inserido, cada vez que um anexo é inserido. Então eu vou criar aqui algumas condições. A primeira condição vai ser o seguinte: eu quero uma variável, deixa eu expandir aqui para ficar melhor a visibilidade para vocês. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é criar uma variável. Ela vai se chamar var img, vou colocar aqui como var img. E o que eu quero inserir nessa variável? Eu vou inserir nessa variável o último registro que foi anexado. Então, para isso, eu vou usar a função last, ou seja, pegue o último registro. Da onde que ele vai pegar? Self, que é dele mesmo. Então, ele pega dele mesmo. E qual registro eu vou pegar aqui? Os attachments, que é os anexos. Então, pegue o último registro aqui e salva nessa variável. Então, quando eu fizer isso, eu já vou ter dentro dessa variável o último registro anexado, o último anexo que foi inserido. Depois disso, eu vou fazer uma outra variável, que vai ser a minha set img JSON, ou seja, vai ser já o JSON. E do que vai ser o JSON? Ele vai vir da minha imagem, daquele controlezinho de imagem lá. Então, para vocês entenderem, o que eu vou fazer? Eu vou anexar um arquivo aqui. Vamos ver se ele vai deixar eu anexar, mesmo estando com erro. Vou anexar um arquivo qualquer, ó, anexei. E aqui agora, nessa imagem que nós temos aqui, ó, eu vou colocar a var img. Ponto. E aí ele tem duas propriedades. A name e a value, ou seja, o nome e o valor. Então, eu vou colocar aqui a value. E agora eu vou voltar lá para o código que nós estávamos fazendo. Então aqui agora eu quero o quê? Eu quero salvar dentro dessa variável, acabei colocando um parênteses aqui, não é? Eu quero salvar dentro dessa variável o JSON que está onde? Dentro do nosso img image. Do que eu quero gerar um JSON? Do image, da propriedade image desse carinha aqui. Então, feito isso, eu vou só pedir para ele incluir os binários, ou seja, inclui um formato binário. Isso, se não for colocado, pode dar um erro.
E aí eu vou fazer um novo set nesta mesma variável. Faltou fechar um parênteses aqui, pessoal. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar essa variável. Então eu vou falar para ele setar essa mesma variável, só que eu quero agora fazer um substitute, ou seja, eu vou substituir dentro dessa variável, dessa mesma variável, tudo que tiver com aspas. Então, ou seja, eu vou colocar 4 vezes a aspas e ele vai lá e vai olhar, tem essa aspas aqui? Então substitui. Substitui por quê? Vazio, tá? Então quando eu abro e fecho aspas, eu estou falando para ele substituir por vazio. Tá faltando fechar um parênteses aqui. E agora, pessoal, nós vamos criar uma coleção. Então eu vou colocar aqui uma collection para ele coletar esses arquivos que nós estamos anexando. Vou colocar o nome de coanexos. Vou colocar um underline aqui para ficar melhor. Coanexos. Nessa coanexos, eu vou ter 4 colunas. Uma delas é a file name, que é a que nós vamos mandar depois lá para o nosso Power Automate. Essa file name, ela vai receber o nosso var.img, ou seja, o nome que está aqui dentro desse arquivo. Então, ponto .name. A próxima vai ser a file, que é o nosso arquivo. E a file nós vamos mandar este JSON aqui, tá? Então nós vamos enviar o JSON. A próxima eu vou colocar como nome. Esse nome, ele vai ser o nome do arquivo mesmo. Então eu preciso ter o nome do arquivo para que depois a gente consiga fazer a exclusão. E aqui eu vou colocar esse carinha aqui, ó. Então é o último arquivo. Eu quero o nome do último arquivo inserido. Então ponto name. Então eu estou falando para ele, last, né? Vai lá, pega o último registro que foi anexado e me traz o nome. E a mesma coisa na coluna valor. Então eu vou utilizar aqui uma coluna valor, também com o last, só que eu quero agora o value, ou seja, o valor. Vou fechar aqui a coleção e nós já vamos ter uma coleção aqui, ó. Cada vez que nós inserimos um arquivo, nós vamos ter uma coleção com estes dados. Então, ó, inseri um arquivo e eu tenho aqui o file, que é o nosso JSON. Eu tenho aqui também o nosso file name, que é o nome do arquivo. O nome, que é o que nós vamos utilizar. Daniel, mas o file name e o nome não é o mesmo? Acredito que sim, viu, pessoal? Não sei se muda, mas por garantia, lá para o Automate nós vamos mandar o file name. E aqui para a exclusão nós vamos mandar o nome. Tá? Não cheguei a fazer o teste utilizando o mesmo para os dois. Então, só para que nós consigamos diferenciar, pelo menos eu particularmente prefiro. Então, eu acabo utilizando aqui o nome e o valor. Seria a mesma coisa. Aqui, o valor seria o file, só que a diferença é que este cara já está formatado em JSON. Nós já formatamos ele aqui. E esse aqui não, é um blob. E aqui nós já temos o nome, e aí o nome, esse aqui é o file name, vamos enviar para o Automate, como eu comentei, esse aqui é o nome que nós vamos utilizar para a exclusão. Então nós já temos aqui salvando, ó, então nós já temos um registro, se eu vier aqui anexar mais um arquivo, nós vamos ter aqui mais um registro, e assim por diante. Então eu posso anexar aqui vários arquivos e ele vai registrando. Só que se nós fizermos a exclusão, eu preciso que ele exclua também esse arquivo. Então se eu vier aqui, eu tenho a propriedade aqui, ó, on remove file. Então, ou seja, quando remove um arquivo. E é nessa propriedade que nós vamos criar aqui a opção de exclusão. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é um for all, ou seja, eu vou percorrer. O que eu preciso percorrer? Eu preciso percorrer minha coleção. Então eu vou falar para ele, ó, vai lá, olha item a item da minha coleção. E aí nós vamos fazer aqui como se fosse uma espécie de uma variável, tá? Não chega a ser uma variável, mas como se fosse uma espécie de uma variável. Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar a função it, e dentro da função it, eu vou colocar aqui, ó, como nome de arquivo, nome arquivo. E eu vou falar para ele o seguinte, ó, vai lá, faz um lookup lá na minha anexos, attachments, e verifica se lá na coluna name existe o mesmo arquivo
que eu tenho aqui na minha coleção que chama nome. Se existir, traz para mim o name. Então eu estou falando para ele aqui isso aí, exatamente isso. Vai lá na minha Nexus e verifica se esse item que eu tô agora, porque ele vai percorrer item a item, ou seja, ele vai um por vez, e verifica se existe. Se existe, me traz o name dele e armazena aqui para mim. Deixa armazenado aqui no nome arquivo. E aí aqui embaixo eu vou fazer uma condição. Se tiver em branco, ou seja, isBlank, se tiver em branco o nome arquivo, é porque ele não localizou. Ou seja, para vocês entenderem, eu tenho um arquivo na coleção, mas eu não tenho um arquivo aqui no anexo. Então foi excluído. Então ele está em branco. E aí nesse momento eu preciso fazer o quê? Eu preciso excluir. Mas para que eu consiga excluir, primeiro eu vou coletar tudo isso, porque eu quero coletar todos esses arquivos numa call exclusão. Vou colocar aqui call excluir, para ficar fácil para a gente entender. Eu vou coletar esse cara. E o que eu vou coletar ele para que eu consiga excluir depois? Então eu vou colocar aqui o nome, arquivo excluir. E aqui dentro eu vou colocar o que eu quero excluir. Então o que eu quero buscar lá para excluir? O próprio nome. Vou fechar aqui. Vou fechar agora aqui todo o nosso código, tá? Então vou vir fechando ele aqui, ó. Fechei, fechei. Então ele fechou todo o nosso código. Então primeiro ele vai fazer esse for all, percorrendo linha a linha e verificando, comparando uma tabela com a outra. E aquele que ele não encontra, ele salva aqui na coleção. E aqui embaixo agora eu faço a mesma coisa, ó. Percorre toda a coleção, só que agora vai ser a nossa call excluir. Então percorre toda a call excluir e remove para mim, ou seja, todos os itens que você não encontrou, que você armazenou aqui, você remove para mim na minha call anexos. E o que eu quero remover? Então eu vou colocar aqui um remove if, porque eu quero mandar para ele um parâmetro para ele remover. Então remove para mim tudo que tiver dentro da minha call anexos, aonde o nome seja igual ao nome excluir, né? O nome arquivo excluir. E vou fechar aqui o meu remove e o meu for all. Então, nesse caso agora, tudo aquilo que ele encontrar que tem em uma tabela e não tem na outra, ele salva dentro dessa coleção. E aí aqui embaixo, ele percorre toda a coleção e remove todos os itens que ele não localizou. Vamos fazer um teste aqui? Então, se eu clico agora aqui em coanexos, ó, vou pegar aqui, ó, vou dar 2 cliques em coanexos. Ó, nós temos aqui 2 arquivos, o nome dele, ó, aqui é o mesmo, né? Então eu vou usar aqui a file name mesmo, ó. Uma é a grid 0 e outra power code. Então vou excluir aqui, ó, power code, que foi a primeira. Ó, excluí, fiquei só com a grid 0. E agora eu só tenho a grid 0. Então se eu excluo, ele remove também da minha coleção. E se eu anexo, ele inclui aqui na minha coleção. Então agora nós já temos a exclusão e inclusão dos dados na coleção. Legal, né? Então agora eu já posso aqui deixar esse carinha como invisível, o usuário não precisa visualizar, e eu já tenho aqui os meus arquivos. E agora, para fazer o trabalho de envio lá para a nossa base, né, que seria nosso anexos chamados, eu vou criar um Power Automate. Então aqui eu vou precisar criar um Power Automate. Como nós estamos em solução, pessoal, cria o Power Automate por dentro aqui do aplicativo, senão vai ter problema depois. Então vou adicionar aqui, vou vir em criar fluxo, ou poderia ter clicado diretamente aqui embaixo. E aqui nós vamos criar um fluxo. Clicar aqui em nova etapa, vou vir aqui em var, interno, e vou colocar a opção aqui, ó, inicializar variável. Então eu quero uma variável do tipo cadeia de caracteres, ou seja, ela vai ser uma cadeia de caracteres.
Isso aqui eu vou fazer, pessoal, eu poderia fazer direto numa outra etapa abaixo, mas eu vou fazer aqui, porque se amanhã ou depois a gente substituir alguma coisa, acho que facilita a gente ir quebrando, tá? Mas eu poderia fazer direto ali, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui eu vou colocar como var JSON, e aqui eu vou renomear esse carinha como recebe JSON dos arquivos. E aqui, nesta opção, qual que vai ser o valor, né? Qual o valor que você vai receber aqui? Da onde você vai receber? Então, eu quero receber lá do Power Apps. Então, eu vou vir aqui em dinâmico e vou perguntar no Power Apps. Então, agora ele vai fazer uma pergunta lá no Power Apps toda vez que eu clicar lá. Ele vai falar, tá bom, você quer que eu dispare o fluxo, mas qual é o JSON? Me dá o JSON? E aí, nós precisamos informar qual que é o JSON. Para isso, eu vou salvar aqui e vou obter o JSON. Tá? Então, junto com vocês, nós vamos obter o JSON. Pronto, ele salvou, fechou, ele vai atualizar aqui. Enquanto isso, eu vou aqui dentro inserir uma entrada de texto. Tá? Vou inserir aqui uma entradinha de texto só para que nós consigamos obter o JSON. Bom, inseri aqui a entrada de texto e agora eu quero pegar o JSON da Coanexus. Tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo, depois a gente vai retirar, mas eu vou colocar aqui uma set var JSON, que vai ser o JSON, ou seja, vou colocar aqui o JSON da minha coanexus. Então eu quero que essa variável obtenha o JSON da minha coanexus. Vou pegar essa var JSON aqui e vou colocar aqui dentro dessa entrada de texto. Então ele vai gerar para mim aqui agora, ó, quando eu inserir um novo anexo, um JSON. Então vou inserir aqui um novo anexo. Ele vai gerar para mim aqui um JSON. Ah, pessoal, perdão. Coloquei aqui no remove, né? Ele tem que ser no on the file. Então, peraí. Deixa eu pegar aqui. Apesar que aqui, se eu excluir agora, também ele vai gerar. Ó. Então, vou excluir esse carinha aqui, ó. Ó, gerou o JSON. Vou dar o play. E vou copiar tudo que está aqui dentro. Então, vou dar um Ctrl A, um Ctrl C. E vou voltar lá no Automate. Só que agora, como nós já criamos o Automate aqui por dentro da aplicação, eu posso trabalhar com ele lá direto na tela do Power Automate. Então vou aqui na tela do Power Automate. Bom, aqui em meus fluxos, eu já localizei ele aqui, inclusive eu esqueci de renomear ele, né? Então nós vamos renomear ele também. Vou em editar. E já vou renomear ele aqui para anexa arquivos do chamado. Anexa arquivos do chamado. E aqui eu vou colocar uma nova etapa. Então, qual que vai ser essa nova etapa? Vai ser um analisar JSON. Então, vou colocar aqui, ó, operação de dados, analisar JSON. Da onde que eu quero analisar? Dessa etapa anterior, então da var JSON. E qual que é o JSON que você quer analisar? Bom, se eu copiei aquela amostra, então eu vou vir aqui, ó, gerar usando uma amostra. Vou colar ele aqui e vou dar um concluído. E automaticamente ele já traz para mim aqui o modelo do JSON que nós vamos trabalhar. Vou inserir uma nova etapa. Essa nova etapa vai ser agora do SharePoint. Nós vamos criar uma pasta primeiro. Então, cada arquivo eu quero uma pasta. Então, nós vamos achar aqui a opção criar pasta. Deixa eu digitar aqui, que acho que fica mais fácil. Ó, criar arquivo, criar uma nova pasta. Só que nessa nova pasta, nós vamos informar ali como nome o nosso ID, né? Então eu vou colocar ele aqui por enquanto. Então eu vou colocar aqui que o nome da lista vai ser em anexo chamados. O caminho da pasta vai ser o nome, né? Qual vai ser o nome que nós vamos dar para essa pasta? Então, por enquanto, eu vou deixar como vazio, ele vai dar um erro aqui. Deixa eu colocar aqui, por enquanto, como 1, só para a gente poder salvar. Nós vamos agora fazer a nossa
obtenção do ID aqui para a gente poder salvar isso aqui. O que podemos já fazer aqui também é, depois de receber o JSON, eu posso colocar aqui, ó, uma nova variável que vai ser o nosso ID. Então vou colocar aqui a variável, inicializar variável. Ela vai ser do tipo inteiro e essa daqui vai ser a var ID. Vou renomear ele aqui, ó. Sempre renomeie antes de colocar aqui o valor, pessoal, para que lá no Power Apps vocês consigam identificar. Eu vou mostrar para vocês. Então vou renomear ele aqui para recebe o ID. E agora sim, eu vou clicar aqui e vou pedir para ele perguntar também esse ID lá no Power Apps. Então pergunta também lá no Power Apps qual que vai ser o ID. E aqui no criar pasta, ó, eu já posso até deixar aqui, ó, o nosso var ID. Próxima etapa vai ser criar os arquivos. Então eu vou ter aqui uma condição, ou seja, vai ser um aplicar a cada. Então ele vai aplicar a cada aqui, ó, a cada JSON, a cada arquivo, porque eu posso ter mais de um arquivo, correto? Então aplicar a cada o quê? A cada valor do JSON, ou seja, a cada valor do analisar JSON. Então vou vir aqui embaixo, vou analisar aqui, ó, a cada valor, você vai aplicar a cada. Opa, acabou colocando duas vezes aqui. Na verdade não era valor, pessoal, perdão, era corpo, tá? Então, a cada corpo, você vai dar um aplicar a cada. Deixa eu só renomear isso aqui. Aplicar a cada, eu vou colocar como arquivo. E o que eu vou fazer a cada arquivo? Eu vou criar um arquivo dentro da nossa pasta. Então, eu vou vir aqui também, SharePoint. E eu vou criar um arquivo. Então, eu já tenho ele aqui, ó, criar arquivo. Qual que é o endereço? Então, nós vamos apontar aqui lá para o nosso site. Qual que é o caminho da pasta? Bom, se eu criei uma pasta nova, eu quero criar esse arquivo dentro dessa pasta nova. Então, vou clicar aqui dentro e vou procurar aqui, ó, caminho completo da pasta. Posso até escrever aqui, ó, caminho completo. Tá vendo? Ó? Eu tenho o caminho da pasta e eu tenho o caminho completo. Então, eu vou utilizar o caminho completo. Como que vai ser o nome do nosso arquivo? Bom, eu quero nomear ele com o mesmo nome que o usuário anexou. Então eu posso vir aqui e utilizar o nosso name, tá? Não vou utilizar o nome, aqui eu vou utilizar o nosso file name. Então eu vou utilizar aqui do analisar JSON o file name. E no conteúdo, aqui pessoal, é muito importante, porque senão vai dar erro para vocês, tá? No conteúdo, nós precisamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui primeiro, ó, vou colocar aqui primeiro o file, tá? Somente para que eu possa dar dois cliques nele, vou dar um Ctrl X. Aqui em expressão agora, eu vou colocar uma função que chama DataUri to Binary, tá? Que é essa segunda opção aqui. Vou abrir o parênteses e dentro dele eu vou colar essa opção que nós demos aqui. Deixa eu só, acabei dando um Ctrl C sem querer. Deixa eu só ver se ele vai reconhecer aqui. Provavelmente não. Não vai reconhecer. Então, vou fazer esse processo novamente, tá? Vou clicar aqui. Vou vir aqui em File. Vou dar dois cliques, Ctrl X, aqui em expressão DataUri. Vou pegar aqui essa to binary e vou colar aqui dentro. Quando eu colo aqui dentro, ó, ele me traz no final uma chaves que eu preciso apagar. E no começo, uma chaves e um arroba que eu também preciso apagar. Então isso é muito importante, tá, pessoal? Eu vou ficar com o quê? Somente o items, né, do arquivo, que é esse carinha que nós selecionamos aqui. Vou dar um OK. Pronto, já tenho a função e ele já vai criar um arquivo lá dentro da nossa pasta. E aí eu poderia, por exemplo, garantir que isso aqui foi criado e eu faço uma última etapa, que seria responder ao Power Apps. Então eu posso responder aqui, Power Apps, ele me dá a opção aqui de responder
a um Power Apps. Ou seja, quando ele terminar, ele vai voltar lá para o Power Apps e vai falar assim, ó, e aqui eu posso mandar várias opções, tá, pessoal? Só que eu quero de texto. Eu vou colocar aqui como resposta e ele vai mandar aqui, por exemplo, concluído. Vou colocar aqui concluído. Se der erro, pessoal, vai dar erro lá também no Power Apps, tá? Ele não vai conseguir concluir. Ele não recebe isso aqui. Então dá para a gente conseguir verificar isso lá. Vou salvar. Vou aguardar aqui ele finalizar. Salvou. Volto no Power Apps e agora eu vou atualizar o fluxo. Então vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou dar um atualizar. Nós fizemos a alteração, então é importante que ele atualize. Ó, já veio com o nome correto. Já posso excluir esse cara. E aqui agora nós vamos fazer o teste de envio. Só que, para que ele seja enviado, eu preciso chamar isso aqui, eu preciso disparar isso aqui. Como que eu vou disparar ele? No nosso botão de salvar arquivo, eu vou vir na opção OnSelect, que é a opção de quando nós selecionamos. E aqui embaixo, ó, nós já temos aqui fazendo a patch na nossa chamados, a patch aqui na nossa log. E agora eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu quero fazer é verificar se a minha coleção tem ou não anexo. Porque se ela não tem anexo, eu não preciso disparar o fluxo. Então eu vou fazer aqui uma condição que é o seguinte. Se a minha coleção estiver vazia, e eu vou verificar através do isEmpty, ou seja, se estiver vazia minha com o anexo, ele não faria nada, então na verdade eu vou fazer o inverso se ela não tiver vazia, tá, pessoal? Não é se ela tiver vazia, é se ela não tiver vazia, eu vou chamar o meu fluxo. Só que além de chamar o meu fluxo, eu quero também salvar a resposta do fluxo para que a gente possa fazer a próxima etapa. Então eu vou colocar aqui um update context, que é para salvar esse registro. Então vai ser uma var retorno, vou colocar aqui lock retorno automate. E nessa lock retorno automate eu quero salvar o retorno do meu fluxo. Então eu vou iniciar a chamada dele. Ele já apareceu para mim aqui embaixo, ó, essa chamada. Então eu vou colocar aqui, ó, a chamada, que é a lock retorno. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Acabei diminuindo. Então a lock retorno. O que eu vou enviar? Então ele me pede aqui, ó, lembra que nomeamos lá para poder facilitar a identificação? Então ele me pede aqui o JSON, então eu vou enviar aqui para ela, para o Power Automate, o JSON do quê? Da minha coannexos. E vou enviar também o meu ID, né? Eu preciso enviar o meu ID. O ID eu já tenho salvo aqui nessa lock pet chamados, que é quando salvou o nosso registro da lista de chamados. Então eu posso enviar aqui agora, ó, e ele me pede, ó, receba o ID, o nosso ID do chamado. E aí, pessoal, agora aqui pensando com vocês, eu coloquei o nosso automate como número e eu preciso voltar ele como texto, porque esse cara aqui ele não é texto, né? Ele não é número, né? Perdão. Esse cara aqui é um texto. Então lá no automate ele vai dar um erro porque eu estou falando que vou mandar um número. Então nós vamos lá no automate para poder modificar ele como texto e não como número. Antes disso, eu só vou colocar aqui, ó. Então eu estou chamando aqui o meu fluxo, estou enviando o JSON, estou enviando o ID chamado. Então aqui, quando eu fecho esse run, que é a chamada, eu vou falar para ele que eu quero obter o retorno, que é a resposta, que é aquilo que nós inserimos lá no Power Automate. Então vou colocar aqui a resposta, já vou fechar aqui essa condição. Então só recapitulando, se não tiver em branco a minha coleção de anexos, chama esse cara aqui e dispara o fluxo enviando o JSON e enviando o ID. E aí nós vamos obter a resposta que nós vamos utilizar daqui a pouquinho aqui. Vamos só retornar lá no Power Automate para modificar de número para texto.
Então já estou aqui de volta no Power Automate e aqui no Recebe ID, onde nós colocamos como inteiro, vou modificar para cadeia de caracteres e já vamos aproveitar aqui também para incluir mais uma etapa aqui embaixo do nosso criar arquivo. Aqui embaixo nós criamos o arquivo, só que faltou atualizar esse arquivo, as propriedades desse arquivo. E isso a gente vai precisar depois na hora de obter esses arquivos novamente. Então eu vou colocar aqui uma etapa do SharePoint. Nessa etapa do SharePoint eu vou pegar aqui o atualizar propriedades do arquivo. Então aqui, ó, atualizar propriedades do arquivo. Vamos selecionar aqui o nosso site. O nome da biblioteca vai ser a nossa anexos chamados. E qual que é o arquivo que eu quero atualizar? Bom, o arquivo que eu quero atualizar é esse arquivo que eu acabei de criar. Então eu vou clicar aqui e vou colocar o nosso TemID. Aqui no título, que seria o nome do arquivo, eu vou colocar o nosso var ID. Ou seja, cada arquivo ele também vai salvar o ID e não só no nome da pasta, para que nós possamos depois resgatar isso lá na nossa tela de visualização. Agora feito isso, vou salvar ele aqui. Pronto, está salvo. Vamos voltar lá para o nosso Power Apps. E vou atualizar o meu fluxo para que ele não tenha problema no disparo. Enquanto ele atualiza, nós vamos fazer uma próxima etapa aqui, que é o seguinte. Bom, se eu salvei o retorno, eu quero verificar se ocorreu tudo bem com o meu fluxo, se salvou todos os anexos. E aí eu vou fazer uma condição aqui, ó. Se ele deu o retorno bonitinho e tal, então se ele tem esse retorno aqui, eu vou manter como está. Se não, nós temos um problema. Nós vamos desfazer esses dados que foram salvos. Então eu posso fazer aqui uma nova condição. Se esse cara aqui, né? Vou até copiar aqui, ó. Se esse cara aqui não tiver em branco, ou seja, tinha anexo, porém, então estiver em branco a minha variável que eu acabei de salvar a resposta, é porque nós temos um erro no nosso Power Automate. Por que nós temos um erro? Bom, eu tinha anexo, eu enviei o anexo, só que o meu retorno ficou em branco. Eu não posso ter aqui meus dados na coanexo e o meu retorno em branco. Então, se isso ocorrer, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover da minha base de dados os dados que eu salvei, ou seja, aqui na minha lista chamados, os dados que eu acabei de salvar. Então, eu vou remover na lista de chamados este registro, ou seja, esta linha. E vou remover também, e aí nós vamos precisar aqui na nossa pet log também criar uma variável. Então eu vou criar aqui também um update context, que vai ser a nossa lock pet log. Só esqueci de colocar aqui as chaves, né? Deixa eu colocar as chaves aqui. Então nós vamos ter aqui na nossa lock pet log o registro que nós acabamos de salvar lá na nossa log. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Então remove também na minha lista de log o registro que eu acabei de salvar, porque deu algum problema, eu não consegui salvar, e aí eu não consegui salvar os anexos, e aí eu quero remover também os registros dessa lista. E vou informar o usuário. Então vou dar aqui também um notify, informando o usuário que houve um erro. Então eu posso colocar aqui para ele, eu tenho até uma mensagem já salva aqui, vou colar aqui, ó. Ocorreu um erro, ao salvar os arquivos, tente novamente ou contate o administrador. E vou dar um notification type, né, do tipo erro. Pronto. Isso só vai acontecer se, porventura, ao tentar salvar os anexos, ele der algum erro. E aí, pessoal, coloquem aí também na aplicação de vocês, ó, essas duas opções, que é a Clear com anexos e a Reset anexos.
para ele limpar tanto a coleção quanto resetar a entrada de anexo após a conclusão de todo o código. Tá? Então eu já tinha eles aqui, ó. Tô só colocando aqui para vocês inserirem também a clear com anexos e o reset anexos, para que assim que ele termine de executar todo esse código, né, toda essa parte que nós já montamos, ele possa fazer também essas duas opções aqui e limpar toda a coleção e limpar todos os anexos, deixando pronto para o próximo que vai executar. Vamos fazer um teste aqui? Então eu vou voltar aqui, vou dar o modo play e vou colocar aqui, ó, teste de envio de anexos. Ele vai ser um tipo melhoria, prioridade alta, sistema, suporte, teste de envio com anexos. Vou colocar aqui com anexos. Vou anexar alguns arquivos. Então vou anexar aqui, vou anexar mais de um aqui, vai. Vou anexar uns 3 arquivos aqui. E aí eu vou anexar um de cada vez para não ter problema, tá? Ó, anexei aqui 3 arquivos. Vou clicar em salvar. Ele já disparou, ó. Ele já está salvando. E ele só vai terminar isso aqui quando ele tiver a resposta do fluxo, ó. Terminou. Sinal que o fluxo foi tudo bem. Não deu nenhuma mensagem, não deu nenhum erro. E agora eu posso vir aqui na minha lista de anexos chamados. Vou recarregar. E nós temos aqui já a nossa pasta criada. E dentro da nossa pasta, os nossos anexos. Bacana, né? E eu posso ou não enviar anexo também. Eu posso simplesmente aqui, ó, fazer um teste sem envio de anexos. Vou até replicar isso aqui para baixo. Vou colocar como melhoria, médio, suporte sistemas e não vou anexar nada. Vou enviar aqui. E agora ele já concluiu. Se eu vier aqui no SharePoint, ele não vai salvar nada, porque eu não enviei nada. Vou fazer aqui um último envio, ó, mais um envio. Vou colocar aqui 2. Vou colocar aqui 2 e dessa vez eu vou enviar somente um anexo. Vou salvar. Ele está salvando. E aí, pessoal, aqui agora ficaria bacana vocês colocarem um loading aí, tá? Um pop-up com loading. Porque agora ele já demora um pouquinho mais para salvar, porque ele tem que fazer todo o processo do Automate. Eu poderia não aguardar o retorno? Poderia. Eu prefiro fazer dessa forma porque eu garanto que todos os dados realmente foram salvos com sucesso. Eu não vou ter problema, por exemplo, salvar o registro e dar algum problema no fluxo e não salvar os anexos. Então, ou ele salva tudo ou ele não salva nada, tá? Vou voltar aqui, ó. Já criou para mim uma outra pasta, né, ó, alguns segundos atrás. E aqui agora eu vou ter o meu diagrama, que é o meu anexo que eu enviei no fluxo. Muito bacana, né, pessoal? Bom, espero que isso seja útil. Foi um pedido de vocês. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos colocar a forma de visualizar esses anexos, então não perca o próximo vídeo. E já vou deixar um recadinho bacana aqui, ó. Se você está aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte nossos vídeos aí, compartilha, manda para a galera, para que nós possamos alcançar aí o maior número de pessoas, tá bom? Encontro vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.